Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Os cristãos, no início, quando eles começaram a se organizar em Roma, eles eram acusados pelos politeístas de serem ateus. Tem até um texto que é muito maravilhoso de Justino, né? Que ele é chamado Justino Marte, porque ele foi morto pelos romanos, e ele morreu defendendo o cristianismo e tal. E aí ele tem que se defender, dizendo assim, não, gente, a gente não é ateu, pelo amor de Deus. Né? Então veja, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, é momento piada, tá? Agora sim, abre parênteses, momento piada. Todos sabem, a partir de Justino Marte, que na verdade os cristãos são ateus humanistas. Como o nosso camarada... Gente, isso é uma piada, eu tenho que ficar colocando porque vão fazer o corte e aí vão dizer que isso não é piada e que eu tô ficando maluco, mas isso é uma piada, tá? Todos sabem, desde Feuerbach, que o cristianismo ele tem veias, certo? Veias de humanismo. Isso é verdadeiro, tem mesmo veias de humanismo. Só que então, o que acontece? O cristianismo é uma mitologia criada por humanistas gregos na era clássica, pra tentar, como o povo é todo estúpido mesmo, a gente vai meter uma mentira do caralho, igual o Platão dizia que era pra fazer, que é pra contar uma nobre mentira, a gente vai contar uma mentira para tentar fazer as pessoas serem mais humanistas. E vamos ver se dá certo. E deu, né? Eles conseguiram governar um estado, conseguiram tomar Roma. Conseguiram tomar Roma a partir do século IV, né? Conseguiram. E, em certa medida, pregaram os valores humanistas, não é isso? Só que em algum momento da história se perdeu que era um plano de manipulação e eles começaram a acreditar nessa merda toda de mitologia. Esse é o problema. Esse é o problema dessa galera. Fecha a piada, certo? Isso é uma piada. Pelo amor de Deus, alerta de piada. Eu tinha que ter colocado, eu tinha colocado um banner assim. Calma, gente, estou contando uma piada. Tá certo? Vou adicionar o banner aqui, peraí. Calma, gente, estou contando uma piada, tá bom? Isso foi uma piada. Alerta de piada, tá bom? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós não temos nada, absolutamente nada, contra os religiosos por serem religiosos, por acreditarem nessas instituições, por ter essas crenças mitológicas malucas. A gente não tem nada contra as pessoas por causa disso. A gente não tem nada, a gente não se acha superior a eles, tá certo? Isso é muito importante para acabar com essa imagem dostoiévskiana, certo? De que o ateu se acha o último bolacha do pacote. Não, não nos achamos, não somos melhor do que ninguém, não é sobre isso. O que a gente está apontando é que qualquer estrutura que se embebe com essas mitologizações, elas acabam se reificando em estruturas de poder social. Elas acabam se reificando. E aí o problema não é nem ela se reificar com isso. A gente nem tem problema com isso. O cara ter uma igreja. Não, faz parte da organização humana se organizar em sociedade. Tá? O problema não é ter estrutura de poder, que nós não somos anarquistas. Ai, que absurdo ter estrutura de poder. Não, isso é normal, acontece. Tá? Normal. O problema não é ter estrutura de poder. O problema é concreto. Certo? A religião majoritária do nosso país não é Oxum. Não é isso. A religião majoritária do nosso país não é nem sequer um cristianismo humanista. Se fosse um cristianismo humanista, eu não dava duas fodas pra esse papo de religião. Agora, quem é que vai pro palanque do Bolsonaro? É o Silas Malafaia. Então tem nome, tem sobrenome, tem instituição, tem CNPJ e tem margem de lucro. Entendeu? A nossa discussão é concreta. Não é assim sobre, a Santíssima Trindade, a Maria é santa ou não é santa. Foda-se, isso tudo é mitologia, isso não interessa pra gente. O que interessa pra gente é quais são as religiões majoritárias e o que é que elas estão fazendo com o público, certo? Politicamente. A gente tem que deixar isso muito claro, nosso problema é político. Isso significa que religião não pode ser política? Não. Tem um camarada lá do PSOL, que ele é religioso, e ele usa a religião dele, a crença dele, a conversa mole dele, pra transformar o mundo em mais humanista. Eu vou implicar com esse cara? Nenhuma vez. Nenhuma vez você vai me ver implicando lá com um camarada do PSOL, que era pastor de uma congregação, inclusive, super reacionária, mas ele não é. Mas ele não é. Amigo, aliado, parceiro, brother. Acabou. Sabe por quê? Porque ele é camarada. A questão é ele é um ser humano e ele tem perspectivas humanistas. Se tiver perspectivas humanistas como o marxismo tinha, e Althusser pra puta que te pariu, Althusser reacionário. Pensamento reacionário e racionalista do caralho, Althusser.
né? Tinha pensamento humanista, isso é textual nos cadernos filosóficos de 1844. Aí qual é a solução que os caras dão? Ah, não, mas aí o Marx jovem, o Marx médio, o Marx adulto, o Marx Gengis Khan, o Marx com skin de botafoguense. Não, Marx é Marx. Né? Marx é Marx. E quando ele tava. É óbvio o desenvolvimento de Marx Agumon para Marx War Greymon. É muito claro. Né? E aí, nesse projeto, ele abandona a discussão de religião, não porque ele acha que agora não precisa de ateísmo. O que ele abandona a discussão. Ele abandona a discussão exatamente porque ele acha que tem que dar priorização para a questão econômica. Mas quando a religião começa a fazer o que é que está fazendo, isso aí você tem que voltar para o texto de Engels, onde ele aponta: você inimizar as pessoas só por elas serem religiosas vai fortalecer o ânimo religioso. Então isso é ruim taticamente. Você ficar batendo nas pessoas, ficar fazendo piada, ficar ridicularizando, diminuindo, só por serem religiosos. Mas não porque a religião é verdadeira, é porque taticamente é disfuncional. Isso é pregação de Engels, Lenin o retoma, certo? Então a gente não vai proibir religião, nada disso, nada disso. Mas a gente vai divulgar a visão ateísta, sim. A gente vai. Então assim, abraço pro camarada Jones. Camarada Jones é um bom camarada, certo? Estuda bastante. É um dos poucos que estuda bastante dentro da internet. Tá de parabéns, camarada Jones. Só que Lenin chamava isso de tentar esconder o ateísmo de oportunismo. Por quê? Né? Aí a gente tem esse problema aí. Aí tudo bem. Ele é oportunista, mas é meu amigo. Né? Tenho até amigos que são. Não vou inimizar a religião, também não vou inimizar o oportunismo. Calma. Se continuar com o oportunismo. Imagina se camarada Jones abandona o oportunismo e fala: não, realmente, eu sei, admito, Lenin era um militante ateísta, defendia a militância ateísta. Inclusive essa palavra tá lá. Militância ateísta. Lenin fazia isso, eu sei. Assumo. Só que eu tenho religião, pô. Fazer o quê? Eu tenho religião. Aí a gente vai dizer o quê? Respeitamos, pô. Respeitamos, pode ter sua religião. Tá tudo certo. Quer dizer, tá errado, mas tá tudo bem. Tá errado, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo no sentido de que ninguém vai te perseguir porque você tem uma religião. Né? O nosso medo é o exato oposto, porque ateus são 1%. Ateus são 1%. Por isso que a gente chama de oportunismo, porque é assim, é apelar pra coisa da majoritariedade. Então, voltando pra pergunta do Gustavo, Dostoiévski é um bosta? Depende. Do ponto de vista retórico, vamos fazer a mesma coisa que fizeram com Marx, a gente vai fazer com Dostoiévski. É um imundo, é um nojento, é um ser humano desprezível. Mas por quê? Pra fazer igual eles fazem. Pra envenenar o poço. É um dos melhores artistas da Terra, Dostoiévski. Um dos melhores artistas da Terra. Só que o Dostoiévski é usado sistematicamente para difamar o ateísmo. E quem não percebe isso é porque você, né, você tá com a cabeça enfiada dentro da terra. Se você não percebeu isso ainda. Beleza? Então, beleza. 1929 não foi uma crise de superprodução também? Então, o que a gente tem que tomar...